Aleluia. Salmo de número 27. Preste atenção. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações. Cantarei e louvarei ao Senhor. Aí o salmista aqui vai começar a oração. Ouve a minha voz quando clamo ao Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração. Busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face. Não rejeite com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus. Vamos meditar nessa palavra. Curva sua cabeça e ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Senhor, por ser o nosso refúgio e nossa fortaleza. Obrigado por ser nossa esperança, Jesus. Nessa manhã pedimos a Tua direção, pedimos, Senhor, o Teu conforto, a Tua consolação. Pedimos que o Senhor venha falar conosco nesta manhã, continuar falando conosco nesta manhã. Que a Tua palavra seja acalento para a nossa alma, seja força para o nosso espírito, seja força para o nosso corpo. Senhor, que a nossa esperança esteja em Ti. Fale conosco, Senhor, através desses salmos tão maravilhosos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Já estou meditando nesse salmo há alguns dias. Glória a Deus. E ontem à noite, fazendo mais uma vez a leitura, glória a Deus, o Senhor falou fortemente ao meu coração, pude sentir a presença do Senhor. E como a gente lê a Escritura, irmãos, faz toda a diferença para como a gente vai absorver aquilo que Deus quer falar para nós, através da leitura da Santa Palavra de Deus. Glória a Deus, o Senhor visita, o Senhor fala, o Senhor toca, o Senhor é vivo, o Senhor fala, o Senhor vê, o Senhor ouve, o Senhor te conhece, Ele sabe tudo que você está passando, Ele sabe os momentos de dificuldade, Ele sabe os momentos de aflições, e quando nós lemos a palavra, colocando nela a nossa confiança, o Senhor fala de uma maneira diferente, Ele fala de uma maneira que toca os nossos corações. E lendo essa palavra mais uma vez ontem, glória a Deus, eu pude sentir a presença do Senhor.
Glória a Deus. Do verso 1 ao 6, Davi é o autor desse salmo. Ele demonstra a sua confiança no Senhor. E esse é o princípio, irmãos. Nós estamos há 3 domingos já falando sobre maturidade espiritual e sobre o crescimento do crente. O crente que nasceu de novo, está num processo de crescimento espiritual. Lembre-se disso, processo de crescimento espiritual. Ninguém nasce e já se torna adulto. É um processo. É difícil e doloroso, mas é um processo que todos nós estamos passando. O processo de crescimento espiritual, amadurecimento da fé no Senhor. Esse processo, ele é necessário, e parte desse processo é a confiança que nós temos no nosso Deus. Do verso 1 ao 6, o salmista vai declarar a sua confiança no Senhor. Do verso 1 ao 6, ele demonstra toda a confiança no Senhor. A partir do verso de número 7, ele começa a orar. Ele começa definitivamente a sua oração. E só pode orar ao Senhor aquele que confia no Senhor. Olha o processo. Confiar no Senhor, entregar-se em oração ao Senhor. E no versos 13 e no versos 14, ele enfatiza a sua confiança e acrescenta a fé. Veja só que interessante. A fé que exorta a própria fé. Porque às vezes a gente tem fé, ou a gente tem fé, e a gente precisa usar a nossa fé para exercitar e dar mais força à nossa própria fé. Olha, o Senhor está comigo. Ó minha alma, o Senhor está comigo. Não se abale, não se entristeça. O Senhor está comigo. Às vezes você precisa falar para você mesmo: o Senhor está comigo, está ao meu lado, o Senhor está me ouvindo, o Senhor está comigo. É a fé que exorta a própria fé. É a pessoa que exorta-se a si mesmo, que examina-se a si mesmo. Ele olha para si mesmo e vê pontos de fraqueza. E ele usa a sua fé para motivar a própria fé. Isso é interessante. Você tem fé, mesmo que ela seja pequenina, menor do que um grão de mostarda, você tem fé. Use a sua fé para exortar a sua própria fé, chamar a atenção da sua própria fé. O salmista começa o salmo de número 27 dizendo assim: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha luz. Ele diz: eu só consigo enxergar se eu estiver com o Senhor. Ele diz assim: eu só consigo ter olhos que enxergam alguma coisa se o Senhor for a minha luz. Luz, bem-estar, luz, salvação, luz, direção. Eu só tenho direção, eu só tenho bem-estar, eu só tenho confiança se o Senhor for a minha luz. É enfatizar a confiança no Senhor. Ele fala: se o Senhor não estiver comigo, eu não enxergo. Se o Senhor não estiver comigo, é tudo trevas, é tudo escuridão. O Senhor é a minha luz, o que me capacita a andar, o que me capacita a prosseguir. É o Senhor, é a minha luz. Faça um teste. Acorde de madrugada em um local totalmente escuro. Você vai precisar de alguma luz para se locomover. Você vai precisar enxergar alguma coisa para você poder caminhar. Esse é o Senhor. Sem o Senhor nós não podemos caminhar. Sem o Senhor nós não podemos prosseguir. O Senhor é a minha luz. Aleluia. É nele a nossa confiança, irmãos. Não ponha sua confiança no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos, no seu pastor, no seu irmão de igreja, na sua irmã de igreja. O Senhor é a sua luz. É o único que não vai te decepcionar. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Aí ele fala assim: de
quem terei temor? Do que eu vou ter medo se o Senhor é o meu refúgio? Isso é poderoso quando a gente entende. O Senhor é a minha luz, é aquele que me conduz, aquele que me guia. Eu vou aonde o Senhor mandar. E se eu estou fazendo o que o Senhor manda, de quem eu terei temor? Do que eu terei medo? Veja, o salmista aqui estava enfrentando momentos de tremenda dificuldade. Ele não sabia mais em quem confiar. Ele tinha inimigos dentro do palácio, ele tinha inimigos fora do palácio, ele tinha inimigos dentro da cidade, ele tinha inimigos fora da cidade. Mas ele fala assim: se o Senhor é a minha luz e a minha salvação, eu não terei medo de inimigos de dentro de casa, de fora de casa, de dentro da cidade, de fora da cidade. Não importa quem venha contra mim, se o Senhor está comigo, não terei medo, não terei temor. Por quê? Porque o Senhor é a minha luz. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 1, versículos de número 1 a 5, diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e este era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Se o Senhor é aquele que te dá luz, nada pode derrotar o crente que tem o Senhor como luz, o Senhor como caminho. Ponha isso na sua cabeça. Eu tenho o Senhor como luz. Do que eu vou ter temor? Do que eu vou ter medo? Ele prossegue dizendo assim: quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ele diz assim: quando os homens maus avançarem contra mim para me destruir, são eles que vão tropeçar e vão cair. A gente precisa entender uma coisa: o salmista estava lutando contra homens. Mas em Efésios capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo vai colocar um pouco mais de dificuldade na nossa luta. Ele vai colocar um pouco mais de pressão, até um pouco mais de pressão sobre nós. Ele diz assim em Efésios 6, versículo 12: pois a nossa luta não é contra seres humanos. Veja, Davi estava lutando contra homens, mas nós não lutamos contra homens. Pois nossa luta não é contra seres humanos, mas é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aí a gente começa a ficar preocupado, porque a nossa luta é maior ainda do que aquela que Davi estava enfrentando neste momento do Salmo 27. A nossa luta é contra potestades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra forças espirituais do mal que lançam setas para nos deixar cabisbaixos, nos deixar tristes, nos deixar deprimidos, nos deixar para baixo, com cabeça baixa. Mas a Bíblia diz que o servo de Deus, ele tem todas as armas necessárias para lutar contra esses dardos inflamados do inimigo. Quando Moisés estava diante do mar, ele não sabia o que fazer. Ele não sabia se ia para frente, não podia ir para frente porque tinha o mar. Dos lados, montanhas,
para trás o exército de Faraó. E agora o que eu vou fazer? Deus fala assim: Moisés, na sua mão tem um cajado. Moisés, na sua mão tem uma arma. E essa arma é poderosa. Aí eu volto para a pergunta de Jesus: como você está lendo a palavra do Senhor? Como você está ouvindo as mensagens pregadas e ensinadas neste lugar? Esse é um ponto importante, irmãos, porque o como a gente está lendo e o como a gente está absorvendo a mensagem é o que vai fazer a diferença para nós nos dias seguintes ao ouvir a mensagem. Nós não estamos lutando contra homens, estamos lutando contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Porém, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Não importa se são seres celestiais, não importa se são demônios, não importa se são dominadores deste mundo, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem eu vou ter medo? Nós temos armas que nós sabemos que nós temos. Nós temos armas da oração. Ah, mas eu oro e não está resolvendo. Eu estou lendo a Bíblia e não está resolvendo. Eu estou jejuando e não está resolvendo. Eu acho muito difícil você usar a oração que a Bíblia diz. Eu acho muito difícil você jejuar como a Bíblia diz. Eu acho muito difícil você fazer tudo que a palavra manda e não estar adiantando. E eu falo isso com plena certeza, irmãos, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Então nós temos que olhar para nós mesmos e falar aonde eu estou errando. Eu conheci muitas pessoas que, quando estavam jejuando, eles chegavam e falavam assim: olha, hoje eu não vou comer nada porque eu estou jejuando. Olha, não vou fazer isso porque eu estou jejuando. E demonstrava que estava jejuando. Não, o Senhor fala que não é para demonstrar que está jejuando. Jejum, e nunca faça jejum sem oração. Não existe nenhum texto na Bíblia que fala de jejum que não esteja falando de oração. Jejum para você, sem demonstrar aos outros, e em oração, contrito, se derramando, clamando, buscando ao Senhor. Oh, meus irmãos, um coração contrito, Deus não rejeita. É o que a palavra diz, e nós confiamos na palavra. Se algo a gente está fazendo e não está surtindo efeito, o erro não está na palavra. Peça orientação para que você possa fazer as coisas do jeito que a palavra diz, que você vai ver que não vai ter erro. Versículo 3 diz assim, verso 3. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não vai temer. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. É fácil lembrar da vez que surgiu um grande exército diante do acampamento do local onde Eliseu estava. E Eliseu estava dentro de sua casa ou dentro de sua tenda, provavelmente estava fazendo alguma coisa, ou lendo a palavra do Senhor, ou buscando a Deus, ou naquela confiança de Deus, e o servo de Eliseu sai da casa e vê um grande exército nas colinas, um grande exército no vale, e ele, quando vê aquele exército, ele corre para dentro e vai falar: Eliseu, meu servo,
meu senhor, aí fora existe um grande exército que está vindo contra nós. Eliseu, confiante que era no Senhor, foi dar uma olhada e olhou e falou assim: o que tem esse exército, Geazi? Mas Senhor, o Senhor não está vendo? Olha o tanto de gente que está vindo contra só nós dois. Qual é o seu problema, Geazi? Abra os seus olhos espirituais e veja que tem muito mais conosco do que o que estão vindo contra nós. Abra seus olhos espirituais e veja que o Senhor está com você. Não importa quantas potestades, quantos demônios estejam vindo contra nós, ao nosso lado está o Espírito Santo de Deus. Abra seus olhos espirituais e veja que o Senhor está contigo, que o Senhor está diante de você, que o Senhor é a sua luz e você não vai temer exército nenhum. O exército de Israel estava acampado em guerra e tinha o exército filisteu contra eles. Mas o exército de Israel não estava nem temendo o exército filisteu. Ele estava temendo apenas um homem, um gigante que estava afrontando o povo de Deus. E muitas vezes, irmãos, a gente nem está temendo coisas tão grandes assim. É um gigante que está vindo contra nós e já está nos derrubando. É alguém que lança uma palavra e já nos derruba. É alguém que faz alguma coisa, pronto, já caiu os crentes. Não, irmãos, somos maduros na fé. Somos firmes no Evangelho de Jesus. Confiamos em Deus com todas as nossas forças. Veio um menino pequeno diante do exército de Israel, diante de todo o exército de Israel, e vê um gigante afrontando o povo de Deus. Esse menino não recuou, esse menino não ficou acovardado, ele foi diante do exército de Israel e falou: quem é esse gigante incircunciso para vir atacar o povo de Deus? Sem medo, confiante. Esse menino é o mesmo salmista que escreveu o Salmo 27, confiante no seu Deus, confiante na palavra de Deus. Quem é esse gigante que vem afrontar o exército do Deus vivo? Davi, para com isso, você é pequeno. Eu sou pequeno, mas eu confio na palavra do Senhor. Eu sou pequeno, mas conheço quem me chamou e sei da força do Espírito Santo que está em mim. Se o exército não vai contra o gigante, eu vou sozinho, porque nas minhas mãos está a força do Espírito Santo de Deus. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não vai temer. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim eu estarei confiante. Aleluia. A nossa fé, irmãos, tem que ser uma fé que tenha força suficiente para exortar a nossa própria fé. Olhar para nós mesmos e falar assim: não, não é isso que Deus quer para mim. Deus quer eu de pé, pronto para lutar. Seja com homens, seja com potestades, dominadores deste mundo. Eu tenho um exército muito maior, muito mais poderoso, um exército que nunca perdeu batalha, e um comandante de exército que sabe o que fala, que sabe o que diz, que sabe o que me prometeu e é fiel para cumprir. Verso 4, diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Que verso poderoso. Põe na tela, Gabriel. Às vezes é preciso você olhar o texto e identificar como você está lendo a Escritura, foi o que Jesus disse. Uma coisa pedi ao Senhor, então eu peço para o Senhor porque eu dependo dEle, Ele é minha luz. Só que eu pedi ao Senhor
e eu procuro. Eu peço ao Senhor, me dê forças, só que no momento de ter forças, eu caio. Duas ações. Uma é pedir ao Senhor, e a outra é você procurar. Ele não se isenta da necessidade de fazer algo. Eu peço ao Senhor, mas eu também vou fazer a minha parte. Eu peço ao Senhor que eu possa viver na casa do Senhor, mas eu não tenho forças para ir para a casa do Senhor. Não, eu peço ao Senhor e eu procuro fazer a minha parte. O que o salmista pediu? Ele pediu para viver na casa do Senhor todos os dias da vida dele. Para quê? Para contemplar a bondade do Senhor. O Senhor é bom, irmãos. O Senhor é maravilhoso, irmãos. Ainda que o mundo esteja apontando para a desgraça, para a ruína, o Senhor nos mostra na sua palavra que o final não é de ruína, o final é mansões celestiais, ruas de ouro. O final é contemplar a bondade do Senhor. O final é ter corpos glorificados. O final, ou antes do final, é ter vida plena no Espírito Santo. É preciso entender que a nossa alegria está no Deus que nos chamou. É preciso encontrar alegria no chamado de Deus, no que Deus quer para cada um de nós. É preciso encontrar alegria na palavra do Senhor, em falar com o Senhor, em buscar ao Senhor. A nossa alegria está no Deus que ilumina os nossos caminhos. Aleluia. O que eu peço ao Senhor é que possa estar todos os dias da minha vida na casa dEle, para contemplar a bondade dEle e buscar sua orientação no templo. Olha que interessante, irmãos. Dava para pregar só em cima desse verso. Pedido ao Senhor, cabe a nós. E buscar o que a gente está pedindo, cabe a nós também. Para que eu vou no templo? Para contemplar a bondade do Senhor e buscar orientação. Buscar as ferramentas que eu preciso para lutar. Buscar as ferramentas que eu preciso para lutar contra homens, é isso que o salmista está dizendo, ou para lutar contra potestades, que é aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo. Então uma coisa não anula a outra, elas se completam, é uma junção. Davi, no momento de lutar contra gigante, usou armas materiais. Mas Davi também, para lutar contra a tristeza quando o filho morreu, usou armas espirituais. Jejum, oração e humilhação diante do Senhor. Eu tenho as armas materiais para usar e tenho as armas espirituais. Para inimigos materiais, uso as armas materiais. Para inimigos espirituais, uso armas espirituais. E aonde eu busco orientação para essas coisas? No templo. Agora, onde eu exercito a orientação é fora do templo. Aqui eu vejo a bondade de Deus e a orientação de Deus. Aonde eu vou exercer isso? Fora do templo. A maior falha nossa, e quando eu digo nossa, eu me incluo nisso, é receber a orientação no templo, mas quando a dificuldade vem, a gente não usa as armas que nós aprendemos. Davi, quando perdeu o seu filho, ele jogou o rei, rasgou as suas vestes. Olha só, irmãos, qual de nós já fez isso? Não é para a gente sair rasgando roupa, mas é sinal de humilhação, de se humilhar.
se jogar aos pés do Senhor e entender que não tem jeito, é só Deus mesmo. Buscar forças não em alguém, buscar forças em Deus, porque Davi sabia que ninguém poderia ajudar. Ele tinha à sua disposição todos os médicos, toda a ciência de Israel para poder ajudar seu filho, mas ele falou assim: nada vai me adiantar, eu preciso de Deus. Eu preciso clamar a Deus, porque eu sei que a doença do meu filho é consequência do meu, ou aquilo que eu estou passando, essa tribulação que eu estou passando, é consequência de pecado. Então não adianta eu buscar a ajuda de terceiros, eu preciso buscar a ajuda do Deus que vai iluminar o caminho. E para buscar a ajuda de Deus, ele não foi buscar a Deus de qualquer forma. Ele rasgou as suas vestes, pegou cinzas e jogou nos seus cabelos, tirando toda a pureza do rei, tirando todo o cheiro de rei. O cheiro de rei deve ser o perfume de um rei. Quando a gente compra um perfume aqui, a gente gasta pouco dinheiro e já fica muito cheiroso. Imagine o perfume de um rei. Ele falou assim: não, eu não quero estar perfumado, eu não quero estar bem vestido, eu quero me humilhar na presença daquele que pode ouvir a minha oração. Ele rasga as vestes, joga cinzas na sua cabeça, e durante 7 dias, se não me engano, ele não come, ele não faz nada. Ele fala assim: eu só levanto e saio deste lugar quando o Senhor me ouvir. Não quando o Senhor resolver meu problema, quando o Senhor me ouvir. E pelo que a gente percebe no texto, é que muitas pessoas iam levar comida para Davi. Davi não queria comer. Estou agora me humilhando na presença do Senhor. É só eu e Deus, não me incomode. Eu e Deus, Deus e eu, porque eu sei que é Ele que consegue resolver. Então eu vou buscar a Ele. Lembra da parábola da viúva persistente? Ela ficou clamando, buscando o tempo todo, porque ela sabia que somente o juiz podia julgar a causa dela. Então eu vou incomodar o juiz. E Davi, irmãos, se humilhou na presença de Deus. Resultado da humilhação de Davi: o menino reviveu? Não. E o mais interessante é que quando chega a notícia que o menino morreu, Davi entende que Deus fez a vontade dele. E ele entende que é momento de parar de se humilhar, porque Deus já decretou o que deveria acontecer. Agora eu vou parar de me humilhar, vou me lavar, vestir a roupa de rei, e eu vou seguir a vida. O que passou, passou. A partir de agora é novidade de vida. Errei, veio a consequência do erro. Deus perdoou o meu pecado, porém cobrou de mim o meu pecado. Agora é momento de se levantar e seguir em frente. Eu busco a orientação de Deus no Santo Templo para o verso 5. Diz assim: eu buscando a orientação no templo, porque no dia da adversidade, Deus me guardará protegido. Eu busco a orientação no templo para ter forças para lutar no dia da adversidade. E Deus vai me proteger. Em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá, e me porá em segurança sobre um rochedo. Antes de ir para o próximo verso, o mesmo salmista, no Salmo 46, diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Preste atenção. Auxílio sempre presente na adversidade. O que ele está falando? O Senhor está sempre presente nos momentos difíceis. Ele não está falando que nós não passaremos pelo momento difícil. Ele está falando que em todos os momentos difíceis, o Senhor vai estar ao seu lado. E o conforto não é saber que você não vai passar por isso.
O conforto é saber que mesmo passando por isso, o Senhor está do seu lado. E ele diz assim, continua: por isso eu não vou temer, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela fúria. Ele diz assim: mesmo assim, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está e não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. O Senhor está falando com você desde o nascer do dia. Nações se agitam, é Israel em guerra, é Ucrânia em guerra, é Rússia em guerra, as nações se agitam, os reinos estão abalados, mas Deus ergue a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, aleluia. Ele está falando que não importa o que está acontecendo no mundo, não importa o que está acontecendo ao redor, Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Deus é a nossa luz, Deus é a minha salvação. E do que eu vou ter medo? Glória a Jesus. Verso 6 do Salmo 27 diz assim: então triunfarei sobre os meus inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo ofereço sacrifícios com aclamações. O salmista está dizendo aqui que existe o tempo de lutar, sim. Existe o tempo em que nós vamos nos entristecer, sim. Existe o tempo que é necessário a gente usar todas as armas possíveis para lutar contra todas as coisas emocionais e materiais que o mundo lança contra nós, mas vai chegar o dia do triunfo. A noite não dura para sempre, a tristeza não dura para sempre, a noite tem um fim, a tristeza também tem um fim, e chega o momento de triunfar sobre qualquer inimigo que esteja te cercando. E sabe o que você vai fazer depois? Você vai vir no tabernáculo do Senhor, oferecer sacrifício, contar testemunho, cantar hino de adoração, ofertar ao Senhor, derramar a sua lágrima, derramar-se na presença do Senhor, e você vai dizer: agora eu cantarei e louvarei ao santo nome de Jesus. Veja que tudo isso é antes dele orar. A oração começa no verso 7. Mas ele está fazendo, sabe o exercício que ele está fazendo? A mente dele está jogando assim: olha, você tem muitos inimigos, eles vão te destruir. A mente dele está falando assim: olha, tem inimigos dentro da sua casa. A mente de Davi está falando: tem inimigos fora da sua casa. A mente dele está falando: tem inimigos na cidade, tem inimigos fora da cidade. Aí ele vai usar a fé para exortar a própria mente dele. Então ele vai falar assim: não, eu confio no Senhor. A minha mente, a minha carne está falando que eu vou cair, mas a minha fé está dizendo: permanece firme, persista, prossiga em conhecer ao Senhor, porque o Senhor vai te dar força, vai iluminar o seu caminho. É a fé exortando a própria fé, é a fé exortando a mente, falando: não, a carne está dizendo que você vai cair, mas a palavra do Senhor está falando que você vai se levantar. Depois que ele exerce a sua fé e se exorta a si mesmo, aí ele vai orar. Verso 7. E o começo da oração dele é interessante, porque a confiança de Davi está toda no Senhor. E ele clama a Deus e pede: Senhor, ouve a minha voz quando clamo. Clamor, irmãos, é diferente de oração em pensamento, é diferente de oração quietinho, ouve a minha voz enquanto eu clamo.
enquanto eu rasgo a minha garganta clamando ao Senhor. Se o problema é tão difícil assim, erga a sua voz, porque o Senhor vai te ouvir. Não se importe com quem está do seu lado. Aqui está minha mãe, está meu pai, está meus irmãos, meus cunhados, minha esposa, meus filhos. Não importa quem está do meu lado, importa o meu particular com o meu Deus. Eu preciso esquecer quem está do meu lado e me concentrar na presença do Senhor. Ouve a minha voz, Senhor. Ouve-me quando clamo. Tem misericórdia de mim e responde-me. É o rei mais poderoso do mundo falando: Senhor, eu tenho um grande exército, tenho as melhores armas. Diante do meu exército todos caíram, mas eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor tenha misericórdia de mim. Glória a Deus. Quem está com você é maior do que estão contra você. Tenha o espírito e a mente de Eliseu. Existem dois tipos de crente: o crente Geazi e o crente Eliseu. O crente Geazi só vê o exército inimigo vindo contra ele. O crente Eliseu vê o exército, mas consegue ver pelos olhos espirituais um exército maior ainda com ele. Maior do que está contra ele. Um anjo só matou quantos mil soldados inimigos? Um anjo matou mais de 185 mil soldados inimigos. E a Bíblia diz que não tem um anjo do nosso lado. A Bíblia não diz que tem 1000 anjos ao nosso lado. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus habita no tabernáculo que é o nosso corpo. Ou seja, o próprio Deus habita dentro de você. Não precisa de anjo para lutar por você. Precisa entender que o Espírito Santo está com você para te fazer vencer todas as batalhas. Aleluia. Eu vou deixar a oração de Davi para o domingo que vem, irmãos. Glória a Deus, não falte. Em nome de Jesus, não falte. Esse salmo é poderoso. Leia esse salmo em casa. Medite nele. Entenda ele. Que você vai ver. Que você vai sentir pertinho a presença do Senhor na sua casa. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Glória a Deus. O Senhor é bom. Aleluia. E as suas misericórdias se estendem de geração em geração. Glória a Deus, o Senhor vai operar na sua casa essa semana. O Senhor vai trazer paz no seu lar. Se está faltando paz, é paz que vai entrar a partir de agora na sua casa. Se é tranquilidade e paz de espírito, vai entrar agora na sua casa. Peça ao Senhor em nome de Jesus que adentre no seu lar. Fala assim: Senhor, habita comigo, Senhor. Me ajude, Senhor, a exercitar a minha fé, a entender que só em Ti há confiança. Ore agora em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, momentos, Senhor, de sentimentos ruins vêm nas nossas vidas. E, Senhor, precisamos aprender a lidar com eles. O crente maduro é aquele, Senhor, que sabe lidar com os sentimentos e sabe exortar-se a si mesmo para se fortalecer no Santo Espírito. Pai, nos ajude, Senhor, através desses ensinamentos de Davi. Nós sabemos que Davi era grande rei, era um homem poderoso, mas diante de Ti, Senhor, ele se humilhava como nenhum outro homem se humilhou. Senhor, nos ensina, Senhor, a sermos dependentes de Ti, a colocarmos em Ti a nossa confiança. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, enxerta em nosso coração, Senhor, a confiança de Davi, Pai. Senhor, o espírito de Davi, a confiança de Davi, a certeza que Davi tinha que o Senhor o socorreria. Pai, coloque em nós, Senhor, toda a força que nós precisamos para lutar contra homens, contra potestades, contra dominadores deste mundo. Coloque em nós a força necessária, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Glória a Deus.